Bom, está quase acabando, né? Vocês vão ter que me aturar mais meia hora. Foi de outra apresentação, isso sempre acontece. Nem se preocupe. Eu vou falar um pouco sobre o futuro da internet Web 2.0 numa perspectiva de inovação. A ideia é resumir um pouco e dar um pouco de teoria sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Quando nós falamos em incorporar os clientes nos nossos processos, quando falamos sobre pegar ideias dos clientes e produzir novos serviços e produtos, na realidade, nós estamos tentando ser inovadores. A inovação hoje é a base do crescimento econômico, né? Quem não levar a sério inovar todo dia nas empresas não tem futuro. Vivemos num mundo onde o paradigma é ciência e tecnologia orientadas para a inovação. E inovação não é ser criativo, inovação não é ter grandes ideias, inovação tem uma definição muito simples e objetiva. Inovação é colocar no mercado novos serviços, produtos ou processos. Então eu vou falar um pouco nessa perspectiva daqui, usando como exemplo a internet e a Web 2.0. Vai ter uma primeira parte um pouco mais acadêmica, mas eu gosto sempre de falar sobre o futuro, começando pelo passado, né? Nós estamos em Portugal, eu sou brasileiro, estou aqui há 22 anos morando aqui, e eu adoro esse exemplo daqui, 1808, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, né? Os franceses invadiram Portugal, Junot ficou ali nas colinas de Lisboa, quase pegou o rei e a família toda, eles escaparam a tempo, foram para o Brasil e foram escoltados pela Marinha Britânica. E uma das condições da Marinha Britânica escoltar a família real para que ela chegasse seguro no Brasil era que que Portugal abrisse os portos do Brasil assim que chegasse por lá. E foi isso que aconteceu. Desde o descobrimento em 1500 até 1808, o Brasil só podia comprar serviços e produtos de Portugal. Era proibido qualquer comércio com qualquer outra nação. Era uma colônia no sentido mesmo do século XV, XVI. Então, o que aconteceu? Quando abriram os portos, os ingleses invadiram o mercado brasileiro com novos serviços e produtos, né? E o que eles trouxeram? Trouxeram patins de gelo, espartilhos para senhoras da sociedade carioca, bacias de cobre para aquecimento de camas, cobertores de lã, carteiras e porta-notas. O que acontece é que isso não tinha utilização prática, né? O que aconteceu foi que os brasileiros pegaram os patins de gelo, usaram para facas e tripos de porta. Os espartilhos, ninguém entendia para que servia, mas logo começaram a usar, né? As bacias de cobre viraram escumadeiras na produção de açúcar e cachaça, né? Ninguém conhecia aquele produto, furou e virou uma escumadeira que serviu durante muito tempo. Os cobertores de lã eram usados nas minas para filtrar partículas de ouro. E o mais divertido é que carteiras e porta-notas não existiam, então eles simplesmente enchiam as carteiras e os escravos iam atrás, segurando uns sacos com 2 moedas que vinham do exterior, só para mostrar que eles usavam carteiras e porta-notas como usavam na Europa, né? E nessa época, tudo era importado no Brasil, tudo era importado. As senhoras mandavam lavar, as senhoras de Manaus, em meados do século XIX, mandavam lavar as roupas em Paris. Imagina Manaus, sai de Manaus, vai de barco até Belém, Belém atravessa em transatlântico, é lavado e engomado em Paris e depois volta e entrega em Manaus. Era assim que funcionava, né? Divertido isso daqui, né? Importaram até um teatro lá na época. Bom, então o que acontece? Por que é necessário escutar os clientes? Eu vou falar isso na perspectiva, meu mundo está muito ligado ao mundo da tecnologia. Eu não venho do mundo da tecnologia, eu sou biólogo e sou arquiteto, mas eu trabalhei muito com tecnologia na minha vida. Então, os designers e os engenheiros têm objetivos muito precisos, né? Eles propõem roteiros, manuais de instrução, focalizam num contexto específico, criam condições ideais para a utilização do produto. O que acontece é que vem lá o utilizador e estraga tudo, né? Usa da maneira que quer, faz o que quer, reverte tudo que nós imaginamos para ele e sempre culpamos os utilizadores quando o processo não dá certo. Olha, nós inventamos esse produto maravilhoso e apareceu um conjunto de utilizadores muito idiotas que não sabem usar aquilo que eu produzi. Na realidade, eles não entenderam que a tecnologia, a inovação é produzida socialmente.
né? Eu vou mostrar vários casos aqui depois, onde é uma interação entre quem tem as ideias e quem produz e quem vende com quem consome esse produto, né? Mas nem sempre é importante escutar o cliente, né? Uma coisa que nós só falamos aqui no mundo onde o cliente manda. Isso é mentira. A maioria das vezes o cliente está errado, né? O cliente pede coisas, ele está certo quando a inovação é incremental, quando nós queremos melhorar um pouquinho o serviço, ou o produto, ou o processo que nós criamos. Perguntar para um cliente algo que é disruptivo, algo que é completamente inovador, é um erro. Por quê? Porque o cliente não sabe como é que ele vai dar opinião, né? Então, quando se fala muito em CRM, social CRM, tem que se equilibrar essa questão do que nós escutamos do cliente, do que o cliente não entende nada, né? Eu vou dar dois exemplos claros. O mais claro que está no mundo acadêmico é o caso dos disk drives, né? No disk drive começou com 8 polegadas, 5,4, 3,5, 1,8, foi diminuindo ao longo do caminho. Em cada nova vaga, nenhuma empresa que dominava a vaga anterior conseguia passar para a seguinte. Por quê? Porque não esperava, eles estavam tão focalizados em vender disk drives e perguntando para o cliente, e o cliente sempre pedia a mesma coisa: eu quero um disk drive mais rápido, com mais capacidade e mais barato por megabyte que eu gravo, por byte gravado. E nunca imaginaram que ia acontecer sucessivas ondas de miniaturização, o que fez com que todos os grandes produtores dos primeiros discos sucessivamente iam perdendo, porque ninguém podia imaginar que ia aparecer o mini computador, depois o microcomputador, depois o laptop, e hoje em dia nós temos até o drives em telemóvel, né? Então, é importante escutar o cliente, mas se vocês dedicarem a vida da empresa de vocês a escutar o cliente, vocês vão à falência. Porque o cliente, basicamente, se soubesse o que ele queria, ele fazia, né? É uma coisa importante. Então, aqui se falou muito, eu quero ser bastante incisivo nisso daqui, que só se falou aqui que o cliente manda em tudo. O que mostra a história da tecnologia, né, é que muitas vezes se escutou o cliente e não deu resultado. Uma grande prova disso, e é dito sempre, é pelo Steve Jobs. Steve Jobs, quando lançou o iPad, todo mundo falou que ia dar errado, na primeira semana vendeu 1 milhão. Né? E o que aconteceu? Quando perguntaram como é que ele faz em relação ao cliente, ele falou que nunca na vida dele ele escutou, nem nunca vai escutar o cliente. Né? Tem vários fracassos acumulados, mas tem vários sucessos. E ele tem como estratégia jamais escutar o cliente. Ele fala que quem responde é o mercado, não é o cliente individual. Né? Bom, e também não pode escutar os especialistas também só, né? Que somos todos nós aqui os especialistas. Essas são frases famosas aqui, né? Um dos inventores dos computadores, em 1949, deu uma entrevista na revista Popular Mechanics, onde falava que hoje em dia o computador ENIAC tem 18 mil válvulas, queimavam uma a cada meia hora. Sempre tinha um grupo de 4 ou 5 pessoas trocando válvulas nos computadores, eram 18 mil, imagina só, né? E depois, no futuro, vão ter apenas 1000 válvulas. E só vai pesar 1,5 toneladas. Isso eram os especialistas da época, prevendo o futuro, que é aquilo que nós estamos tentando fazer agora. É impossível prever o futuro, né? Outro é o mais famoso de todos, uma frase famosíssima, que é a frase do Thomas John Watson, que era chairman da IBM, que mandou fazer um estudo de mercado, os famosos estudos de mercados, que na maioria das vezes não servem para nada, e esse daqui mostrou no futuro que realmente não serve para nada. Sim. Que é, eu acho que o mundo inteiro vai ter um mercado para 5 computadores. Né? Isso foi um estudo de mercado feito para a IBM, que era a empresa que começou a dominar o mundo. Depois, apresentaram o primeiro desktop para o presidente da Advanced Computing System, né, aqui do Ken Olsen, da Digital. A Digital depois foi comprada pela Compaq, por causa de erros como esse aqui. A Compaq foi comprada pela HP, e a HP agora já foi ultrapassada pela Samsung. Mas quando colocaram para o Ken Olsen em cima da mesa e falaram: olha, isso aqui é um desktop, imaginem só que sucesso, todo mundo vai querer ter isso em casa. E o presidente falou: ninguém vai querer ter um computador em casa, para quê? Não tem nenhuma razão para uma pessoa ter um computador em casa, né? E isso sucessivamente, eu vou fazer esse slide só para mostrar. Não escutem sempre os clientes e também não escutem sempre os especialistas. Ninguém sabe o futuro. E essa frase famosa do Bill Gates, que sempre falava, ele que é um dos maiores produtores de software para consumir memória, ele sempre falava que 640 capas sempre vai ser suficiente para todos os programas do mundo. Isso dito para ele em 81. Né?